Olá, meu nome é Augusto Cavalcante, eu estou com. Olá, sou Rafael Mansur. E a gente vai fazer a apresentação do trabalho final da matéria de processamento de imagens. Nós estaremos apresentando o compressor de documentos digitalizados inspirados no Deja Vu, também conhecido como Pullman Deja Vu, como foi apresentado no pitch, ou Djavan para os mais íntimos. Passe. Relembrando um pouco aqui a ideia, ele consiste num sistema de compressão onde nós vamos guardar somente as imagens dos glifos, que ele está chamando, que são os caracteres distintos, e onde guardar só as imagens, e aí depois, para cada ocorrência do glifo na imagem, guardar a posição dele. Assim a gente só salva a imagem do glifo, que é um pix, que é uma imagem de verdade, né, composta por pixels, que usa muito mais que texto, uma vez, e depois a gente só vai gravando esses arquivinhos com o negócio. Como está dito aí, a letra A vai aparecer centenas de vezes no livro, mas se você guardar ela só uma vez, você guarda essas ocorrências com muito menos bytes. Passar. Tá aí o pipeline completo do encoder, que é o que vai transformar uma série de fotos de livros. Vale dizer que o sistema ele foi feito pensando em fotos amadoras de livro, então toda a parte do pré-processamento vai servir para remover essas camadas de foto amadora. Se você tivesse um livro vindo direto de um scanner, de uma impressora, você não precisaria fazer isso tudo. Mas a primeira coisa que a gente faz é a detecção de página, porque né, uma foto amadora muitas vezes inclui mais que a página. Depois o pré-processamento para deixar essa foto normalizada. E aí a gente faz uma segmentação das letras. Depois disso a gente extrai os glifos necessários, que vai depender do método, que isso vai ser dito mais posteriormente. É realizado um clustering para identificar quais letras são similares, que isso também depende do método, e em seguida a serialização, que é o que finalmente grava no arquivo da forma correta. Eu vou descrever agora um pouquinho melhor a parte do pré-processamento, mas antes disso, vale dizer como a detecção de página funciona. Ela simplesmente encontra o maior bloco de texto na imagem, fazendo a análise da frequência diretamente. E após isso, se você vai descartar as partes que estão muito distantes desse bloco de texto, porque você vai assumir que eles não fazem parte da página. E isso funciona relativamente bem, como vai ser mostrado nos exemplos visuais. Passar. Explicando agora um pouquinho melhor a etapa de pré-processamento em si, a primeira coisa que a gente faz é transformar para grayscale, né, escala de cinza, porque nós não. O texto não trabalha com cores, então trabalhando com um canal só, uma matriz só, é muito mais fácil de calcular as coisas. Em seguida, muitas vezes a imagem vai estar torta, inclusive ela está torta em vários dos exemplos, e a gente vai querer rotacionar essa imagem para ela ficar centralizada. Isso, mais uma vez, é feito com um algoritmo pensado mais para texto. O que ele vai tentar fazer é maximizar a frequência na horizontal, porque pensando que a gente tem um texto reto, a gente tem uma área de muita alta frequência, porque fica alternando entre as linhas das letras e as linhas e o espaço vazio. Mas se o texto está torto, essas linhas horizontais acabam pegando muito do espaço entre as linhas, que tem uma variância baixa. Se a gente rotacionar a imagem dentro de um espaço curto, porque vamos assumir que o cara não tirou a foto ridiculamente torta também, e a gente achar o grau que maximiza essa frequência, né, a gente consegue repetidamente tornar a, o texto reto. Em seguida, a gente faz uma remoção das sombras, que também é feito na etapa de detecção de página, porque a maioria das fotos que eu tirei, pelo menos, saíram com uma sombra zona do celular. E isso, mesmo a gente tendo a binarização adaptativa depois, acaba gerando um probleminha ali na área, no limiar da borda. E aí a gente tira essa sombra fazendo a técnica de flash field,
que é muito usada em fotografia mesmo, que vai ser basicamente transformar a imagem num plano só com a iluminação constante e depois dividir a imagem por ela, equalizando assim a iluminação. A imagem acaba ficando muito branca, mas depois ele vai ser transformado num fundo branco, então não tem problema. E após isso, de deixar a imagem, de tentar remover a sombra, a gente faz a equalização adaptativa, né? Que vai ser para realçar o contraste, de tornar o texto mais escuro e a parte de trás mais clara. De novo, isso é feito só como forma de auxiliar a binarização, né? Porque no final mesmo a gente vai ter o fundo 100% branco e o texto 100% preto. E por final, a binarização, que é adaptativa. A gente vai pegar só um espaço perto das letras, né? Não vai pegar a imagem toda para conseguir separar ela do fundo específico, que mesmo com todas essas outras técnicas existe um certo fundo, existe outros problemas. E eu acho que isso conclui a parte de pré-processamento. Aí depois a gente segue para segmentação e outras coisas que vão ser descritas pelo meu colega. Passou. Agora eu vou detalhar um pouquinho de como a abordagem que a gente usou para fazer o computador separar assim, o texto fotografado letra por letra. Primeiro com o Tesseract. O OCR ele devolve uma posição exata de cada caractere na imagem. Então, quando duas vezes se encostam, o sistema detecta isso, corta a imagem no ponto o de menor tinta, que seria o vale mais ou menos entre as duas letras. E aí, como resultado, a gente teve cerca de 220 glifos únicos para 4 páginas reais, uma compressão de 8,4 vezes. Agora, sem o Tesseract, ou seja, sem o OCR, o sistema enxerga apenas manchas de tinta conectadas, letras que se tocam e viram um blob único. Aí o TR de trapiche se torna uma forma estranha, parecido um M mais ou menos. E diferente de qualquer outra ocorrência. Aí o dicionário explode para 1500 entradas e a compressão cai para 2,7 vezes. É todo o. Um pouquinho sobre o formato do arquivo. Todo o conteúdo comprimido vai para um único arquivo binário, que é o DGB, o famoso Java. Ele é autocontido e projetado para o acesso aleatório rápido. Você pode pedir para qualquer página sem ter que ler o arquivo inteiro, que poupa um tempo para a gente. No topo do header de 32 bits nós temos o identificador mágico, o DGB1, que é a versão número de páginas e dimensões. E logo abaixo temos a tabela de índices, ela é que armazena o endereço exato de cada seção de dentro do arquivo. O decoder faz um único seek e cai direto na página que precisa, sem varrer nada. Aí o dicionário de glifos ele guarda cada forma única em PNG sem perdas em um canal só. E cada layout registra por critério mais ou menos a posição XY e o ID do glifo e o tamanho exato, 8 bits por correio. E por fim, nós temos o 4 bits de C e C32 que fecham o arquivo garantindo a integridade. Agora para os resultados. Fazendo uma comparação, com ser reativado, a gente, como tinha comentado, a gente ganha 8,4 vezes de compressão em fotossés livre. E o dicionário tem apenas 220 glifos, que é quase o tamanho do alfabeto mais variações de fontes. Ou seja, por ter menos glifos, temos mais compressão, que tem mais informação, e por resultado a gente tem menos legibilidade. Agora, sem o OCR a compressão, como eu tinha falado de novo, ou cai para 2,7 e os glifos explodem para 1500. Mas aí o contrário acontece, onde a gente tem mais glifos, tem menos compressão, menos deformação e temos mais legibilidade. Então, esse número só foram possíveis depois de resolver uma série de bugs. E aí, a parte mais curiosa é que o Desk View fica travado no ângulo de menos 5 graus porque a borda diagonal da foto estava enganando o estimador. Então a correção foi mascarar tudo que não tem nada de caractere antes de calcular o ângulo. Aí a normalização da iluminação acabou com a faixa de sombra que aparecia nas fotos tiradas com uma luz de um lado. Aí a divisão de letras coladas foi essencial para a legibilidade, que sem ela o texto conceito ficava cheio de borrões. É um pouquinho sobre as limitações, que o principal é a deformação do método presente do Tesseract, que acentos dependem do modelo de idioma por do Tesseract, e aí sem ele a qualidade cai, e figuras embutidas no texto são simplesmente ignoradas. E as imagens que você vai ver foram tiradas de um exemplar do livro físico Capitão de Areia, do Jorge Amado, com câmera de celular, dos ambientes, e no final da apresentação vai ter os exemplos melhor que o Augusto vai poder explicar melhor. E as páginas originais mostram um texto limpo, ou as reconstruídas mostram que o decoder produz a partir do arquivo .jb. DGB, perdão.
Agora, quanto à execução, bem, são essas 7 códigos, eu não vou descrever assim em cada um deles. Mas assim, basta ter Python e opcionalmente você ter o Tesseract instalado. Tudo roda pela linha de comando e com 3 operações principais. Bem, agora eu vou voltar para o Augusto. Falando um pouco mais sobre como realmente ficaram os resultados desse processo, a gente tem aí a imagem original do livro, que você pode ver que tem muitos problemas. Uma sombra enorme, uma foto que não inclui só o livro e inclusive inclui uma parte da outra página, que é o que o detector de página vai servir para resolver, né? E essa foto original, mas ainda, apesar de tudo isso, é bem legível para os olhos humanos, não é tão legível para o computador. Seguimos para as fotos após passar pelo nosso algoritmo de encoding e de decoder. Nós temos a versão com Tesseract, aqui à direita, que, como você pode ver, surpreendentemente, é muito pior que a versão sem Tesseract. Ah, ele estava guardando muitos menos glifos, mas ele estava gravando corretamente as letras, mas na hora de escolher um bom representante para esse grupo que ele fez das mesmas fotos, tava dando algum problema que a gente não conseguiu resolver a tempo, então o que a gente está querendo mostrar mesmo aqui, a compressão funciona melhor, e se a gente conseguisse corrigir essa forma essa deformação que tá vindo, a gente teria um resultado bom, mas sem o Tesseract a gente mantém uma boa legibilidade, fazendo o agrupamento só por caminhos mesmo, e do scikit-learn, só que ele gera uma quantidade absurda de grupos. Cada pequena variação de glifo acaba se tornando um glifo novo, então ele consegue popular bem, mas isso estoura rapidamente o tamanho que ele percorre, né? Como você pode notar também, uma diferença que teve do pitch foi a guardar uma imagem com textura para ser o fundo do livro. Isso acabou acontecendo porque depois do processo inteiro de pré-processamento, a textura do livro acabava se perdendo completamente e daria para depois fazer o pré-processamento, é, e tentar apagar o que foi identificado que é só texto e fazer um borrão do fundo, mas isso daria um trabalho a mais e a gente já estava lidando com o problema principal, que era tentar fazer o método com o Tesseract funcionar. Mas eu acho que conclui, o resultado sem Tesseract é razoável e existe uma compressão. Por um pequeno tempo, ele estava aumentando as imagens, mas eles pararam de aumentar. Vale dizer que isso vem de usar fontes de livros amadores reais. Quando estava sendo gerado somente um arquivo no próprio computador, com um textinho bonitinho de fonte e só um ruído aplicado por cima, ele funcionava perfeitamente sem Tesseract, com compressão de 220 vezes. Mas não é assim que funciona no mundo real. E esse foi o resultado que a gente conseguiu chegar, e eu acredito que são resultados bons o suficiente para demonstrar o uso das técnicas da matéria. E que a gente tem sim um ganho, pelo menos, da digitalização do texto usando os métodos de processamento de imagem visto. Isso conclui a nossa apresentação do compressor de documentos digitados de formato DJB. É isso, muito obrigado. Até a próxima.